Bom dia! Como vocês estão, crianças? Passaram bem de ontem para hoje? Eu espero que sim. Olha só, hoje nós vamos pegar o nosso livro de matemática e vamos abrir lá na página 91. Abriram o livro? Livro de matemática na página 91. Isso! Olha só, primeiramente nós vamos colocar a data. Hoje é quarta-feira, dia 16, então coloquem o 1 e o 6 aqui embaixo, de setembro, que é o mês 9 do ano. Que ano que nós estamos mesmo? Isso, do ano de 2020, isso mesmo. Colocaram a data? Isso. Vocês lembram que nós falamos na última aula de matemática sobre os números do 1 até o número 10? Lembram? Isso. Hoje, olha só sobre o que nós vamos falar. Números ordinais. O que são os números ordinais? Olha, nós vamos usar os mesmos números, mas agora eles vão indicar uma ordem. Vamos pensar quando vocês formam uma fila, ou aqui na escola, ou se vocês vão em algum lugar que tem alguma fila, no mercado, ou quando o papai e a mamãe vai no banco e tem uma fila que fica um atrás do outro. Quando nós precisamos falar sobre aquele que está lá na frente, ele é chamado de primeiro da fila, não é? E o que vem atrás dele é chamado de segundo da fila. O de trás de terceiro, o outro de quarto, e assim vai indo conforme foi indo para trás. São os mesmos números, olha, do 1 até o 10, ou vai até mais do que isso. Mas quando a gente acrescenta esse símbolo aqui, ó, que é um tracinho e uma bolinha em cima, ele não é mais chamado de 1, ele é chamado de primeiro. Então, sem isso, é o número 1. Quando nós acrescentamos, é chamado de primeiro. E a gente usa isso para indicar uma ordem. Como eu falei para vocês da fila, que tem o primeiro da fila, aí depois vem o segundo da fila, depois vem o terceiro da fila e assim vai. Se nós não colocarmos isso, vai ficar o número 4, o número 5, o número 6. Agora, se nós acrescentarmos o símbolo, aí nós vamos mudar. De 1 vai para primeiro, de 2 vai para segundo, de 3, terceiro, olha só, 3, terceiro. É um pouco parecido, não é? O 4 vai ser chamado de quarto. O 5 é chamado de quinto. O 6 fica sexto. O 7 fica sétimo. Olha só como é parecido o nome dos números. O 8 fica oitavo. O 9 fica nono. E o 10 é chamado de décimo. Então, olha só como mudaram os números. Sabe onde nós usamos esses números também? Para os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Isso, o primeiro dia da semana é o domingo. Não é a segunda-feira, é o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. O segundo dia da semana é chamado de segunda-feira. É por isso, porque é o segundo dia da semana. O terceiro dia da semana é chamado de terça-feira. O quarto, quarta-feira. O quinto dia é a quinta-feira e o sexto dia é a sexta-feira. Então, nós usamos um pouquinho desses números também para indicar os dias da semana, certo? Nós podemos usar também se nós formos organizar uma prateleira. Se tiver uma prateleira de livros e eu falar assim, pegue um livro na primeira prateleira da estante. Vocês vão ir na primeira, na de cima, e vocês vão achar o livro que eu falar para vocês encontrarem, certo? Entenderam? Então, nós usamos esse número com esse símbolo do lado para indicar uma ordem,
para falar quem vem na frente, quem vem atrás, ou quem vem em cima, quem vem embaixo. Nós usamos esses números, tá bom? E são chamados de números ordinais, que vem de ordem. Ordinais, ordem, certo? Não se esqueçam disso. Aí, olha só, aqui embaixo está escrito assim. Vou ler com vocês. Veja quem foram os primeiros do concurso de pecinhas de montar. Aqui nós temos 3 crianças e cada um tem uma colocação, ó. Um ficou na frente, o outro veio depois e o outro veio depois desse, que é chamado de primeiro, segundo e terceiro. E aqui, ó, está escrito pinte de. Aí nós temos a cor amarela para quem está em primeiro lugar. Qual desses está em primeiro lugar? Ó, peguem o lápis amarelo de vocês e falem para mim qual desses 3 aqui está em primeiro. Ó, vamos lembrar dos números? Qual que vem primeiro? É o número 1, que é chamado primeiro quando tem esse símbolo. Então, nós vamos achar ele aqui, ó. Qual desses 3 é? Isso mesmo, é esse aqui. Então, nós vamos pintar ele de amarelo, olha, porque ele está em primeiro lugar. É essa menina, olha. Então, peguem o lápis amarelo e nós vamos pintar o quadradinho do primeiro lugar. Pintem com bastante capricho aí no livro de vocês. Com a cor amarela, que foi o primeiro lugar. Olha só, ela montou as pecinhas e ficou em primeiro lugar. Agora, o livro está pedindo, pinte de vermelho o que está em segundo lugar. Então, peguem o lápis vermelho de vocês e vamos achar o segundo lugar. Olha, o primeiro é com o número 1. O segundo é com o número 2. E qual desses aqui? Isso é o número 2 com o símbolo que eu ensinei, que é o tracinho mais a bolinha em cima. Então, esse menino aqui está em segundo lugar. Então, nós vamos pintar o segundo lugar de vermelho. Então, usem o lápis vermelho e nós vamos pintar todo o quadradinho do segundo lugar. Certo? E em terceiro lugar, o primeiro é com o número 1, o segundo é com o número 2 e o terceiro é com o número 3. Olha só, esse menino está em terceiro lugar. E aqui está pedindo para nós usarmos a cor azul. Então, peguem o lápis azul de vocês e vamos pintar o terceiro lugar. Olha só, primeiro, que está mais em cima, o segundo vem um pouquinho para baixo e o que vem mais embaixo é o terceiro. Lembra que eu falei das prateleiras? Aqui é a mesma coisa. O primeiro fica mais em cima, o segundo desce um pouquinho e o terceiro fica mais embaixo ainda. Então, vamos pegar o lápis azul e vamos pintar o terceiro lugar. Isso! Então, agora que nós pintamos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, eu quero relembrar com vocês na aula de ontem. Vocês lembram que nós falamos sobre as plantinhas? Lembram? Agora, nós vamos colocar a ordem das plantinhas, relembrando a aula de ontem e usando os números ordinais, certo? Olha só, eu trouxe aqui algumas fases da plantinha. Olha, eu trouxe 4 fases da plantinha, certo? Eu vou colocar aqui e vocês vão me ajudar a organizar na ordem certa. O que vem na frente, o que acontece primeiro, é o número 1 ou o primeiro, olha só. Então, nós vamos pegar o primeiro aqui, vamos colar aqui. E qual que é a primeira fase da vida da planta mesmo? Ela é uma planta bebê. E ela fica dentro da onde? Isso, da semente.
Então, essa aqui, ó, é a primeira fase, ou é o que acontece primeiro com a plantinha. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que vem primeiro, que vem antes, certo? E o que vem depois? Depois do primeiro vem o segundo, que nós vamos usar qual desses aqui? Isso mesmo, o número 2 com o símbolo, que fica segundo. E o que acontece em segundo lugar no ciclo da plantinha? Depois que ela é um bebê, ela vai crescendo, crescendo e ela quebra a semente e começa a crescer, não é? Mas qual desses aqui que ela cresceu só um pouquinho ainda? Isso, é essa aqui, ó, ela começou a criar as raízes, certo? Então, nós vamos colocar em segundo lugar. É o que acontece em a segunda parte do ciclo da plantinha. Agora, o que acontece em terceiro? É o que vem depois. Depois que ela começou a crescer um pouquinho, ela cresce mais, não é mesmo? E onde que ela cresceu um pouquinho mais do que isso? Isso, essa aqui, ó, que só tem uma folhinha ainda, olha, não tem muitas. Então, isso é o terceiro, vem em terceiro lugar na vida da plantinha. Vou colocar aqui. E o terceiro nós representamos com o número 3, mais o símbolo, que é outro número ordinal, olha. O terceiro, então isso aqui aconteceu em terceiro com a plantinha. E por último, ou chamado de quarto, vem a plantinha já com as folhinhas, certo? Então aqui em quarto lugar, o quarto passo da vida da plantinha, é ela já com folhas, olha só. Então nós temos o primeiro, que é ela ainda semente, o segundo, que é ela já crescendo um pouquinho, rompeu a semente, o terceiro, que ela cresceu mais um pouquinho, porque ela se alimentou muito, e o quarto, ela tá mais forte ainda, que ela já conseguiu criar até folhas para se alimentar, certo? Então aqui nós fizemos uma ordem, nós usamos os números ordinais, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Assim nós vamos encerrando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido e aguardo vocês amanhã, certo? Beijo!